Senhores vereadores, atenção à chamada. Eles vêm correndo isso. Fala, mestre. Hã? Não. Um segundo tempo. Meia hora tem. Não. Para a ordem do dia. Faz meia hora, vai para a votação das contas. Acho que é bastante da... Solicito o primeiro secretário que proceda a chamada. Vereadora Salete Salva Animais. Presente. Vereador Cleison Guarubella. Vereador Marquinhos Gucci. Presente. Vereador Anísio Oliveira. Presente. Vereador e presidente Nancy Zanato. Presente. Vereador Luizinho, presente. Vereador Gabriel Rocha. Presente. Vereador Dr. Tiago. Vereador Professor Valdir. Constatando o número legal, declaro aberta a presente sessão e solicito ao segundo secretário que faça a leitura do salmo. Salmo 150. Louvai ao Senhor. Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos. Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o com o som de trombeta. Louvai-o com o saltério e a harpa. Louvai-o com a dufe e a flauta. Louvai-o com instrumento de cordas e com órgãos. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Está em discussão a ata da sessão ordinária do dia 6 de julho de 2017. Está em votação a ata da sessão do dia 6 de julho de 2017. Aprovado por todos. Peço à doutora que inicie os recebidos do Executivo. Memorando 319 de 2017. Em atenção ao requerimento de autoria do vereador Cleison Ataúlu Gomes, Cleison Guarubella, temos a informar o que segue. Os benefícios eventuais são assegurados pelo artigo 22 da Lei 8.742, de 7 de dezembro de 1993, Lei Orgânica de Assistência Social, e integram organicamente as garantias do Sistema Único de Assistência Social. Fornecimento de cestas básicas é uma modalidade dos benefícios eventuais, que é parte das políticas de assistência social prestada em caráter provisório aos cidadãos e às famílias em virtude de vulnerabilidade temporária. Entende-se por vulnerabilidade temporária eventos incertos, cuja ocorrência no cotidiano das pessoas ou famílias provocam riscos, perdas e danos à integridade pessoal e familiar. O critério para a concessão deste benefício eventual é baseado na avaliação socioeconômica realizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social da pessoa ou da família e é estabelecido de forma integrada aos demais serviços da assistência social. Vale ressaltar que a cesta básica como benefício eventual é uma provisão de caráter suplementar e temporário, que auxilia a pessoa ou a família a transpor um momento de vulnerabilidade, tendo em vista que o objetivo fim do órgão executor CRAS, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Social, é atuar, através das políticas da assistência social, pela emancipação e autonomia dos indivíduos referenciados.
Tem aqui a quantidade de cestas básicas adquiridas pela Prefeitura Municipal de Ilhabela no ano. Em janeiro foram 20, em fevereiro 200, em março nenhuma, em abril 180, total de 400 unidades. Mês de janeiro iniciou com um crédito de 40 cestas básicas adquiridas em dezembro de 2016. O fornecedor entregou em fevereiro de 2017 parte das cestas básicas de dezembro de 2016 e janeiro de 2017 que estavam em haver e não efetivou a entrega das cestas básicas referente ao mês de fevereiro de 2017. Pelo fato de, durante todo o ano de 2016 e 2017, as entregas sempre acontecerem de forma fracionadas e atrasadas, a Prefeitura desabilitou o fornecedor. Desta forma, foi aberto um novo processo licitatório, ficando assim normalizado o serviço. A quantidade de cestas básicas distribuídas pela Prefeitura Municipal de Ilhabela mensalmente neste corrente ano. Em janeiro, 60, fevereiro, 77, em março, 123, abril, 127, num total de 387 unidades. Na comprovação das necessidades para a concessão do benefício eventual, neste caso a cesta básica, são vedadas quaisquer situações de constrangimento ou vexatória. De acordo com a Lei 8.742, de 7 de dezembro de 1993, Lei Orgânica da Assistência Social, capítulo 2º, seção 1ª, artigo 4º, inciso 3º, respeita a dignidade do cidadão, a sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem como a convivência familiar e comunitária, vedando qualquer comprovação vexatória de necessidade. Assim, informamos que as listas dos beneficiários que recebem o benefício da cesta básica encontram-se à disposição para consulta interna com a Diretoria de Planejamento e Finanças dessa Secretaria. Em anexo a este memorando, seguem os seguintes documentos: Lei Orgânica da Assistência Social e Cartilha de Benefícios Eventuais no SUAS. Em tempo, informo que tramita no Departamento Jurídico um projeto de lei elaborado pelo Conselho Municipal de Assistência Social que dispõe sobre a regulamentação da concessão dos benefícios eventuais deste município e que será encaminhado para a Câmara dos Vereadores para apreciação e votação. Sem mais, coloco-me à disposição, atenciosamente, Nilce Signorini, secretária de Desenvolvimento Social. Ofício GP 654 de 2017. Senhora Presidente, encaminhamos a essa Egregia Casa de Leis para conhecimento de Vossa Excelência e nobres pares cópias dos expedientes abaixo relacionados a saber: Decreto 6.223/2017, abre crédito suplementar no orçamento municipal vigente e promove a realocação de recursos orçamentários. Decreto 6.293/2017, dispõe sobre a nomeação da senhora Cláudia Valéria Pereira Nunes para ocupar no quadro de funcionários permanentes a função de merendeira. Decreto 6.303/2017, dispõe sobre a nomeação do senhor Kleber Gonçalves Alvarenga para ocupar no quadro de funcionários permanentes a função de professor de educação física. Decreto 6.304/2017, dispõe sobre a nomeação do senhor Vitor de Paula Souza para ocupar no quadro de funcionários permanentes a função de monitor de alunos. Decreto 6.305/2017, dispõe sobre a nomeação do senhor Hélio Clementino dos Santos para ocupar no quadro de funcionários permanentes a função de auxiliar de serviços gerais. Decreto 6.306/2017, dispõe sobre a nomeação da senhora Maria Ângela Gomes Kallenbeck para ocupar no quadro de funcionários permanentes a função de monitor de alunos. Decreto 6.307/2017, dispõe sobre a nomeação da senhora Cibele Maria de Jesus para ocupar no quadro de funcionários permanentes a função de monitor de alunos. Decreto 6.308/2017, dispõe sobre a nomeação da senhora Vilma Silva Lopes. Decreto 6.309/2017, dispõe sobre a nomeação da senhora Aline Gomes da Silva, ambas para ocuparem no quadro de funcionários permanentes a função de auxiliar de serviços gerais. Decreto 6.310/2017, dispõe sobre a nomeação do senhor Vitor Barcelos Cavalcante para ocupar no quadro de funcionários permanentes a função de fiscal municipal. Decreto 6.311/2017, dispõe sobre a exoneração a pedido da senhora Maria das Dores da Silva, que ocupa no quadro de funcionários permanentes a função de auxiliar de primeira infância. Decreto 6.312/2017, dispõe sobre a nomeação de membros para compor a Comissão Municipal do Processo Seletivo Interno 001 de 2017. Decreto 6.313/2017,
dispõe sobre a nomeação da senhora Graziela Pinheiro da Silva para ocupar no quadro de funcionários permanentes a função de fiscal municipal. Decreto 6.314/2017, dispõe sobre a exoneração da senhora Johanna Medeiros Miranda da Silva, que ocupa no quadro de funcionários permanentes a função de auxiliar de primeira infância. Decreto 6.316/2017, dispõe sobre a tarifa do transporte público coletivo urbano no município nos dias que menciona. Decreto 6.317/2017, dispõe sobre a nomeação da senhora Ana Lúcia dos Reis Silva Moraes para exercer em comissão o cargo de chefe de setor de limpeza setorial de vias, praias e praças. Decreto 6.318/2017, dispõe sobre a nomeação do senhor André Luiz dos Santos para ocupar no quadro de funcionários permanentes a função de assistente de controle interno. Decreto 6.319/2017, dispõe sobre a nomeação do senhor Anderson Gabriel Santos Tavares para ocupar no quadro de funcionários permanentes a função de auxiliar de serviços gerais. Decreto 6.320/2017, dispõe sobre a nomeação do senhor Luiz Felipe Garcês Silva para ocupar no quadro de funcionários permanentes a função de técnico desportivo náutico. Decreto 6.321/2017, dispõe sobre a nomeação do senhor Marcos Alexandre dos Reis Silva para exercer em comissão o cargo de serviços de apoio funcional. Decreto 6.322/2017, dispõe sobre a nomeação do senhor Samuel José Dornelles Castilho para ocupar no quadro de funcionários permanentes a função de fiscal municipal. Decreto 6.323/2017, dispõe sobre a nomeação do senhor Emerson Rieg Royanaski para ocupar no quadro de funcionários permanentes a função de fiscal municipal. Colocando-nos à disposição, renovamos os protestos de consideração e estima. Márcio Tenório, prefeito municipal. Memorando 209/2017, em resposta ao requerimento 382/2017, de autoria do vereador Gabriel Augusto de Oliveira, que requer informações sobre a possibilidade de reparos na calçada do quebra-mar da Avenida Tiradentes, na Barra Velha, próximas cabines da TPA, informamos que os serviços de reparos na calçada do quebra-mar já foram realizados. Paulo César Matias, secretário de Serviços Municipais. Memorando 208/2017, em resposta ao requerimento número 375/2017, de autoria do vereador Antônio Marcos da Silva Batista, que requer informações sobre a manutenção e término da escada de acesso na viela localizada na rua João Leite Julião dos Santos, ao lado do número 454, no bairro Barra Velha, informamos a Vossa Excelência que estaremos inserindo em nosso cronograma de serviços a serem executados. Respeitosamente, Paulo César Matias, secretário de Serviços Municipais. Memorando 206/2017, em resposta ao requerimento 373/2017, de autoria do vereador Antônio Marcos Silva Batista, que requer informações sobre serviços de terraplanagem em terreno público localizado na rua João Leite Julião dos Santos, no bairro Barra Velha, informamos a Vossa Excelência que a manutenção do referido logradouro já foi executada. Respeitosamente, Paulo César Matias, secretário de Serviços Municipais. Ofício 52/2017, em resposta ao requerimento 380/2017 do vereador Anísio Antônio de Oliveira Filho, Anísio Oliveira, onde solicita informações sobre a possibilidade de melhorias para o bairro do Taubaté, tenho a informar que o trecho em questão é de jurisdição do DER, Departamento de Estradas e Rodagens, que torna necessária a avaliação e autorização dos mesmos para uma possível implantação. Contato com os responsáveis do DER na região estão sendo realizados para ciência e providências quanto à solicitação. Com relação à pintura da faixa de pedestres e a sinalização vertical, salientamos que está em nosso cronograma de realizações e em breve executada. Sem mais para o momento, atenciosamente, Leonardo de Pinho, diretor municipal de trânsito. Eu gostaria de uma cópia dessa resposta.
Ofício 53/2017, em resposta ao requerimento 366/2017 da vereadora Maria Salete Magalhães Alves Vieira, Salete Salva Animais, onde solicita informações sobre a instalação de 2 radares efetivos para controle e fiscalização de velocidade na Avenida José Pacheco do Nascimento, perímetro urbano da Praia do Curral. Tenho a informar que o trecho em questão é de jurisdição do DER, Departamento de Estradas e Rodagens, o que torna necessária a avaliação e autorização dos mesmos por uma possível implantação. Contato com os responsáveis do DER na região serão realizados para ciência e providências quanto à solicitação. Sem mais para o momento, atenciosamente, Leonardo de Pinho, diretor municipal de trânsito. Memorando 205 de 2017. Em resposta ao requerimento 392/2017, de autoria do vereador Cleison Ataúlo Gomes, que requer informações de passeio público no bairro Ilhote, informamos a Vossa Excelência que a manutenção do trecho do referido passeio público já foi executada. Paulo César Matias, secretário de Serviços Municipais. Memorando 402/2017. Em atenção ao requerimento 365/2017, de autoria da nobre vereadora Maria Salete Magalhães Alves Vieira, da Câmara Municipal de Ilhabela, temos a informar que há a possibilidade de instalação de placas informativas referentes à importância ambiental dos manguezais. Nos dispomos, no prazo de 60 dias, a elaborar o conteúdo do material, produzir as placas e instalá-las. Item 2 prejudicado. Certo de poder contar com sua compreensão, me coloco à disposição para quaisquer dúvidas que possam surgir. Atenciosamente, Mauro de Oliveira Pinto, secretário municipal de Meio Ambiente. Informação. Em atenção ao requerimento 397/2017 da Câmara Municipal de Ilhabela, informamos o que segue. Item 1, estão vigentes 19 contratos de locação imobiliária para atendimento de setores da administração ou entidades. Item 2, os serviços atendidos nos imóveis são os seguintes: Divisão Administrativa da Secretaria de Assistência Social, Projeto Comunidade Legal na Ilha de Búzios, Guarda Mirim, Galpão das Artes, Arquivo de Documentos das Secretarias Municipais, Escola Municipal da Praia de Castelhanos, Sede Administrativa do Fundo Social, Projeto Guri, Oficinas Culturais, Divisão de Medicina e Segurança do Trabalho, Corpo de Bombeiros, Centro de Atenção Psicossocial, PROCON, Posto de Atendimento ao Trabalhador e Banco do Povo, Ciretran, SEI da Vila, Fundo Social de Solidariedade, Oficinas, Unidade Escolar Ensino Médio, Praia de Castelhanos e CAPS-AD. Atenciosamente, Fernando Birajara Leite Clementino, presidente da Comissão Permanente de Licitações. Memorando 210/2017, em resposta ao requerimento 383/2017, de autoria do vereador Gabriel Augusto de Oliveira Souza Rocha, que requer informações sobre a possibilidade de reparos na rua Arapongas, no bairro Itaguaçu, informamos a Vossa Excelência que os serviços de reparos no referido logradouro já foram realizados. Respeitosamente, Paulo César Matias, secretário de Serviços Municipais. Memorando 207/2017, em resposta ao requerimento 390/2017, de autoria do vereador Cleison Ataúlo Gomes, que requer informações sobre a manutenção de guarda-corpo e deck da Praia do Portinho, no bairro Portinho, informamos a Vossa Excelência que estaremos inserindo em nosso cronograma de serviços a serem executados. Paulo César Matias, secretário de Serviços Municipais. Memorando 212/2017, em resposta ao requerimento 376/2017, de autoria do vereador Antônio Marcos Silva Batista, que requer informações sobre a colocação de um poste na servidão de passagem 250, no bairro Barra Velha, informamos a Vossa Excelência que estaremos vistoriando o local para ver a possibilidade de atendimento o mais breve possível. Respeitosamente, Paulo César Matias, secretário de Serviços Municipais. Memorando 211/2017, em resposta ao requerimento 384/2017, de autoria do vereador Gabriel Augusto de Oliveira Souza Rocha,
que requer informações sobre a possibilidade de reparos na rua Ricardo Venceslau de Jesus, no bairro Água Branca, informamos a Vossa Excelência que estamos inserindo em nosso cronograma de serviços a execução de melhorias na citada rua. Respeitosamente, Paulo César Matias, secretário de Serviços Municipais. Presidente, uma questão de ordem. Nossa pauta hoje é pequena, apenas 30 minutos. Eu gostaria de colocar a leitura das respostas pelo que segue aí. Por favor, colocar em votação. Está em votação o pedido verbal do vereador Luizinho. Aprovado. Ofício GP 668/2017, encaminha cópia da informação prestada pela Secretaria Municipal de Obras e Planejamento Urbano em atenção ao requerimento 367 de 2017, de autoria da vereadora Maria Salete Magalhães Alves Vieira. Ofício GP 669/2017, encaminha cópia da informação prestada pela Secretaria Municipal de Obras e Planejamento Urbano em atenção ao requerimento 369/2017, de autoria do vereador Anísio Antônio de Oliveira Filho. Ofício GP 670/2017, encaminha cópia da informação prestada pela Secretaria Municipal de Obras e Planejamento Urbano em atenção ao requerimento 374/2017, de autoria do vereador Antônio Marcos Silva Batista. Ofício GP 671/2017, encaminha cópia da informação prestada pela Secretaria Municipal de Obras e Planejamento Urbano em atenção ao requerimento 389/2017, de autoria do vereador Cleison Ataúlo Gomes. Ofício GP 672/2017, encaminha cópia da informação prestada pela Secretaria Municipal de Obras e Planejamento Urbano em atenção ao requerimento 378/2017, de autoria do vereador Anísio Antônio de Oliveira Filho. Ofício GP 673/2017, encaminha cópia da informação prestada pela Secretaria Municipal de Obras e Planejamento Urbano em atenção ao requerimento 370/2017, de autoria do vereador Anísio Antônio de Oliveira Filho. Ofício GP 674/2017, encaminha informações em atenção ao requerimento 393/2017, de autoria da vereadora Nancy Pérez de Araújo Zanato. Ofício GP 675/2017, encaminha cópia da informação prestada pelo Departamento de Fiscalização em atenção ao requerimento 411/2017, de autoria do vereador Valdir Veríssimo de Assunção. Ofício GP 676/2017, encaminha cópia da informação prestada pela Secretaria Municipal de Finanças em atenção ao requerimento 379/2017, de autoria do vereador Gabriel Augusto de Oliveira Souza Rocha. Ofício GP 677/2017, encaminha cópia da informação prestada pela Secretaria Municipal de Administração em atenção ao requerimento 396/2017, de autoria do vereador Luiz Paladino de Araújo. Ofício GP 680/2017, presta informações em atenção ao requerimento 385/2017, de autoria do vereador Gabriel Augusto de Oliveira Souza Rocha. Ofício GP 683/2017, presta informações em atenção ao requerimento 395/2017, de autoria da vereadora Nancy Pérez de Araújo Zanato. Ofício GP 685/2017, presta informações em atenção ao requerimento 387/2017, de autoria do vereador Cleison Ataúlo Gomes. Ofício GP 686/2017, presta esclarecimentos em atenção ao requerimento 386/2017, de autoria do vereador Tiago Souza Santos. Ofício GP 687/2017, encaminha cópia da informação prestada pelo Departamento de Fiscalização Municipal em atenção ao requerimento 416/2017, de autoria do vereador Luiz Paladino de Araújo. Ofício GP 688/2017, encaminha cópia da informação prestada pela Secretaria Municipal de Educação em atenção ao requerimento 371/2017, de autoria do vereador Anísio Antônio de Oliveira Filho. Ofício GP 689/2017, encaminha cópia da informação prestada pela Secretaria Municipal de Educação em atenção ao requerimento 391/2017, de autoria do vereador Cleison Ataúlo Gomes. Ofício GP 690/2017, encaminha cópia da informação prestada pela Secretaria Municipal de Educação em atenção ao requerimento 398/2017, de autoria do vereador Luiz Paladino de Araújo. Ofício GP 691/2017, encaminha cópia da informação prestada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente em atenção ao requerimento 401/2017, de autoria do vereador Anísio Antônio de Oliveira Filho. Ofício GP 692/2017, encaminha cópia da informação prestada pelo Departamento de Fiscalização Municipal
Em atenção ao requerimento 372/2017, de autoria do vereador Antônio Marcos Silva Batista. Ofício GP 693/2017 encaminha cópia da informação prestada pela Secretaria Municipal de Obras e Planejamento Urbano. Em atenção ao requerimento 368/2017, de autoria do vereador Anísio Antônio de Oliveira Filho. Ofício GP 694/2017 encaminha a prestação de contas apresentadas pela Associação Creche de Ilhabela referentes ao mês de abril do ano em curso. Ofício GP 695/2017 encaminha a prestação de contas apresentadas pela Associação Amigos da Criança de Ilhabela referentes ao mês de abril do ano em curso. Ofício GP 696/2017 encaminha cópia das leis municipais de número 1192 e 1193/2017 e dos decretos de números 6.324, 6.325, 6.326, 6.327, 6.328, 6.329, 6.330, 6.331, 6.332, 6.333, 34, 6.335, 6.336, 6.337, 6.338, 6.339, 6.341 e 6.342/2017. Ofício GP 697/2017 encaminha a prestação de contas apresentadas pela entidade Lar do Ancião Feliz referentes ao mês de abril do ano em curso. Recebi de vereadores. Senhores vereadores, apresento o projeto de lei que inclui no calendário cultural do município de Ilhabela as festas dos padroeiros tradicionalmente realizadas pela Igreja Católica. Justificativa. As festas religiosas fazem parte da história, não apenas de Ilhabela, mas também do Brasil e do mundo. As festas religiosas, assim como as festas populares, revelam as raízes de um povo. Todas as religiões comemoram suas crenças, sendo, porém, diferentes as formas de comemoração. A compreensão do que é sagrado é uma das suas várias formas de manifestação. No entanto, contribui para a tolerância e a igualdade de direitos entre as diversas religiões. Nas festas religiosas, há todo um aparato de bens simbólicos que particularizam cada uma e expressam a nossa herança cultural. Além de contribuírem para o fortalecimento da identidade local, as festas religiosas também são grandes atrativos para o setor turístico, razão pela qual devem constar do calendário cultural. Nesse sentido, a propositura apresentada, para a qual conto com o voto dos nobres pares para aprovação. Luiz Paladino de Araújo, Luizinho da Ilha, vereador PSB. Projeto de lei número 52 de 2017 inclui no calendário cultural do município de Ilhabela as festas dos padroeiros tradicionalmente realizadas pela Igreja Católica. Câmara Municipal da Estância Balneária de Ilhabela aprova. Artigo 1º. Inclui no calendário cultural do município de Ilhabela as seguintes festas dos padroeiros tradicionalmente realizadas pela Igreja Católica. Primeiro, festa de Nossa Senhora da Ajuda e Bom Sucesso, padroeira da cidade, em 2 de fevereiro, realizada na paróquia Nossa Senhora da Ajuda e tradicionalmente comemorada no mês de janeiro na vila. Segundo, festa de São José, realizada pela paróquia Nossa Senhora Aparecida em 19 de março, no Reino. Terceiro, festa de Santa Madalena de Canossa, em 10 de abril, realizada pela paróquia Nossa Senhora da Ajuda e tradicionalmente comemorada no mês de maio, na Água Branca. Quarto, festa de São Benedito, realizada pela paróquia Nossa Senhora da Ajuda e comemorada no mês de maio, na Semana da Cultura Caiçara. Quinto, festa de São João Batista, realizada pela paróquia Nossa Senhora da Ajuda em 24 de junho, no Campo do Galera. Sexto, festa de São Pedro, realizada pela paróquia Nossa Senhora da Ajuda no dia 29 de junho, na Vila. Sétimo, festa de São Pedro, realizada pela paróquia Nossa Senhora Aparecida no dia 29 de junho, no sul da ilha. Oitavo, festa de Santo Antônio, realizada pela paróquia Nossa Senhora Aparecida no dia 12 de junho, no Portinho. Nono, festa de Rosa Mística, realizada pela paróquia Nossa Senhora Aparecida no dia 13 de julho, no bairro do Taubaté, sul de Ilhabela. Décimo, festa de Santa Verônica, realizada pela paróquia Nossa Senhora Aparecida no dia 12 de julho, na Praia do Bonete. 11º, festa do Bom Jesus, realizada pela paróquia Nossa Senhora da Ajuda no dia 6 de agosto, na Praia da Serraria. 12º,
Festa de Nossa Senhora das Dores, realizada pela Paróquia Nossa Senhora da Ajuda no dia 15 de setembro, no bairro Itaquanduba. 13º, Festa de Nossa Senhora Aparecida, realizada pela Paróquia Nossa Senhora Aparecida no dia 12 de outubro, na Barra Velha. 14º, Festa de Santa Terezinha, realizada pela Paróquia Nossa Senhora Aparecida no dia 1º de outubro, na Rua do Leandro. 15º, Festa da Imaculada Conceição, realizada pela Paróquia Nossa Senhora da Ajuda no dia 8 de dezembro, na Praia da Armação. 16º, Festa de São Benedito, em 5 de outubro, realizada pela Paróquia Nossa Senhora Aparecida e tradicionalmente comemorada no mês de dezembro, no sul da ilha. Artigo 2º. De acordo com o calendário anual, as festas religiosas serão comemoradas nos seguintes dias. Primeiro, no sábado ou domingo, quando as festas religiosas recaírem nesses dias. Segundo, no sábado anterior, quando a festa religiosa recair na segunda-feira ou terça-feira. Terceira, no sábado posterior, quando a festa religiosa recair nos demais fins de semana. Artigo 3º. As festas religiosas serão divulgadas juntamente com outros eventos promovidos pela Prefeitura Municipal de Ilhabela. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Luiz Paladino de Araújo, Luizinho da Ilha, vereador PSB. Encaminho o projeto de lei para as comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Esportes, Cultura, Turismo, Saúde, Ação Social e Cidadania. Senhora Presidente, senhores vereadores, apresento o presente projeto de lei que dispõe sobre a responsabilidade das concessionárias pelo conserto de buracos e valas em vias e passeios públicos, jardins, praças e congêneres e da outras providências. Justificativa. O objetivo do presente projeto é disciplinar a manutenção das vias e passeios públicos, tendo em vista que nosso município tem enfrentado sérios problemas com buracos e valas nas vias públicas que são abertos pelas empresas concessionárias de serviços públicos e que, depois de terminadas as obras de instalação, manutenção, muitas vezes trazem diversos transtornos para a população. Há de se ressaltar que muitos dos buracos e valas existentes nas vias públicas são reflexos de outros abertos por ditas concessionárias. Não bastasse isso, quando as concessionárias resolvem tapar os buracos, o fazem por empresas terceirizadas de forma precária, gerando novos aborrecimentos à população e exposição da administração pública, como se esta não se importasse com os problemas ocasionados por esses acontecimentos. Vejo o esforço da administração em fazer o melhor por cada bairro. Inclusive, muitas das ruas dos bairros mais isolados vêm recebendo calçamento de ótima qualidade, os mesmos usados na principal via da cidade, sendo injusto que, após a conclusão, as empresas concessionárias façam buracos e não arrumem da maneira correta, jogando no ralo o dinheiro público empregado no local. Pensando nisso, e em especial defendendo e fiscalizando o emprego do dinheiro público, apresento o presente projeto de lei para solucionar esses problemas, trazendo benefícios a toda a população de Ilhabela. Tiago Souza Santos, doutor Tiago, vereador SD. Projeto de lei número 53/2017. Dispõe sobre a responsabilidade das concessionárias pelo conserto de buracos e valas em vias e passeios públicos, jardins, praças e congêneres e da outras providências. A Câmara Municipal da Estância Balneária de Ilhabela, no uso de suas atribuições legais, aprova. Artigo 1º. Fica a empresa concessionária, ainda que por interposta pessoa, responsável pela execução de serviços em vias públicas, passeios públicos, jardins, praças e congêneres, obrigada a realizar o total e satisfatório conserto de todo o pavimento nos quais foram abertos buracos e valas para a realização do serviço de instalação, manutenção ou conserto das redes de água, esgoto, luz, água, telefone e outras. Parágrafo 1º. Nas obras de tapa-buraco, de tapa-valas e buracos, o responsável pela reparação das vias, passeios, praças, jardins e congêneres deverá realizar a devida sinalização dos locais a serem reparados, de acordo com as normas de segurança que permitam a nítida visualização também no período noturno, para efetiva segurança de pedestres e veículos. Parágrafo 2º. O prazo para conserto do local danificado será de 10 dias contado da data de conclusão dos serviços ou obras realizadas pela concessionária, que será certificado pela Secretaria de Obras, cujo prazo poderá, a critério da administração pública, ser estendido até o triplo do fixado neste parágrafo. Parágrafo 3º. As obras de tapa-valas e buracos deverão ser realizadas de acordo com as normas técnicas de execução da ABNT,
Associação Brasileira de Normas Técnicas, e terão garantia de qualidade do serviço de no mínimo 6 meses, quando realizadas em vias sem calçamento e sem pavimentação, de 18 meses quando realizadas em vias calçadas ou pavimentadas. Parágrafo 4º. As concessionárias ou empresas contratadas pela primeira deverão formalizar e protocolizar na Secretaria do Município comunicado com antecedência de 24 horas sobre o programa de obras de abertura de buracos e valas para a realização de serviços de instalação, manutenção ou conserto de redes de água, esgoto, luz, água, telefone e outras, como também a data prevista para término dos respectivos reparos necessários. Artigo 2º. Em se tratando de obras emergenciais, cuja execução deva ser imediata para não interrupção do serviço público, ou mesmo para prevenir a ocorrência de danos à própria integridade da via ou logradouro público atingido, a sua realização poderá ocorrer sem a comunicação referida no parágrafo 4º do artigo 1º desta lei, desde que, primeiro, haja a comunicação máxima à Secretaria de Obras no prazo de 48 horas de sua realização, com especificação dos serviços executados. Segundo, o restabelecimento do pavimento da via ou logradouro público às mesmas condições de qualidade anteriores à sua execução. Artigo 3º. A obrigação de que trata esta lei é de responsabilidade das empresas responsáveis e concessionárias de serviços públicos descritos no artigo 1º desta, e outras que vierem a surgir ou substituí-las, ainda que as obras que causaram as valas e buracos tenham sido realizadas por terceiros por elas contratadas. Artigo 4º. Descumprimento do dispositivo desta lei, como também das normas da ABNT, sujeitará a empresa responsável, concessionárias do serviço público, após notificada para cumprir a obrigação, às seguintes penalidades. Primeiro, advertência para cumprir a obrigação no prazo assinalado nesta lei. Segundo, não cumprido o inciso acima, será cobrada a multa equivalente a 1.000 UFIRs, unidades fiscais de referência, cujo prazo de vencimento também será de 10 dias. Terceiro, a multa descrita no inciso 2º deste artigo poderá dobrar de valor no caso de reincidência da empresa responsável, concessionária do serviço público. Artigo 5º. Caso a concessionária ou permissionária do serviço público ou a sua terceirizada responsável pela execução das obras não cumpram as determinações constantes do artigo 4º, inciso 1º, referentes ao reparo das vias públicas, segundo padrões de qualidade, a Secretaria de Obras poderá executar os serviços e, para fins de ressarcimento dos valores empregados, notificará a empresa responsável para pagamento no prazo de 10 dias, instruindo a notificação com demonstrativo dos custos de execução desses serviços. Parágrafo 1º. O não ressarcimento dos valores referidos no incisos 2º e 3º do artigo 4º e do caput deste artigo importará na inscrição dos débitos na dívida ativa do município para sua cobrança judicial. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Tiago Souza Santos, doutor Tiago, vereador SD. Encaminho o projeto para as comissões competentes. E nesse momento, nós encerramos o primeiro expediente, por causa que nós temos contas de prefeito, então o nosso expediente só terá meia hora. Então, nesse momento, eu encerro para começar a ordem do dia. Vamos direto? Eu peço ao vereador Luizinho que proceda a chamada. Vereador Cleison. Presente. Vereadora Salete Salva Animais. Presente. Vereador Marquinhos Gucci. Presente. Vereador e presidente Nancy Zanato. Presente. Vereador Luizinho presente. Vereador Gabriel Rocha. Presente. Vereador Dr. Tiago. Presente. Vereador Professor Valdir. Presente. Peço ao assessor especial que leia o parecer do Tribunal de Contas referente ao processo de 2012, do exercício de 2012.
Presidente, gostaria de fazer um pedido. É extenso a leitura e nós estamos aqui no trâmite para não cansar tanto quem está aqui, tanto o telespectador. Então, gostaria de colocar a dispensa da leitura. A votação. Ler o parecer do Tribunal de Contas, está pedindo a dispensa. Positivo. Está em votação o requerimento verbal do vereador Luizinho. Aprovado. Presidente, uma questão de ordem. Gostaria também de pedir a dispensa da leitura da defesa, porque o advogado está aqui presente, ele vai fazer isso via oral, ele tem 10 minutos para fazer isso. Então, vai ser repetitivo, ler e ele vai fazer a defesa. Então, gostaria de colocar a dispensa. Em votação. De ler a defesa prévia do senhor ex-prefeito. Sim, o excelentíssimo ex-prefeito Antônio Luiz Colucci. Está em votação o pedido, o requerimento verbal do vereador Luizinho. Aprovado por todos. Neste momento, eu gostaria que o representante do senhor prefeito, senhor procurador, viesse realizar a defesa das contas de 2012. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Mais uma vez é uma grande honra estar de novo aqui nesta Casa de Leis. Eu estive aqui pela oportunidade de abertura dos trabalhos neste ano, que foram realizados neste recinto, a inauguração, a primeira sessão, e agora eu retorno para fazer uma nova defesa, agora referente ao ano de 2012. Tá? Como sabem, esse processo está sendo, vamos dizer assim, rejulgado. Nós tivemos provimento a uma espécie de recurso em razão de inúmeras nulidades, porque nós, os advogados, não tivemos vista do processo para formular uma defesa adequada, o que nos foi conferida uma nova oportunidade de estar aqui para trazer todos os elementos que nós acreditamos que são as razões pelas quais essas contas devem ser aprovadas, tal como foi o exemplo das contas do ano de 2013, do qual estive aqui no começo deste ano. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de falar, de fazer essa defesa à senhora presidente, aos demais vereadores. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de ressaltar que as contas do ano de 2012, elas têm matérias, questões que muito se assemelham, em alguns casos, matérias idênticas às contas do ano de 2013. Eu cito, por exemplo, a questão dos royalties, que houve um questionamento da aplicação do valor referente ao excesso de arrecadação dos royalties, o valor que excede os 5% dos royalties, do qual foi aprovado na última sessão e que vem sendo aprovada aqui pela Câmara Municipal desde o ano de 2009. Então, 2009, 2010, 2011 e 2013, agora no começo do ano, nós tivemos aprovação sobre esta matéria. E as outras matérias que também muito se assemelham. Por essa razão, eu gostaria de chamar a atenção, desde já, uma conformação ao princípio jurídico, a um princípio da teoria das autolimitações,
em que devemos prezar, claro, pela segurança jurídica, pela lealdade da administração e também pela conformação de estándares, em que a administração pública, os seus poderes não podem simplesmente, ora de decidir por A, ora por B, sobre matérias idênticas. Então, esta é uma principal razão de qual acredita-se que esta questão já se encontra superada. Outros pontos que foram abordados no parecer da Comissão de Finanças, entendemos que tratam-se de questões de mera formalidade. Nós entendemos que o parecer, ele acaba ingressando em campos muito profundos de análise que não se refere propriamente dita à análise de contas. O que importa, vamos dizer assim, para saber se as contas foram bem empregadas? Em primeiro lugar, todos os índices constitucionais e legais de aplicação das verbas públicas foram devidamente realizados. Nós temos, por exemplo, a aplicação do percentual para a educação básica, que alcançou 40%. O Fundeb no magistério, 80%. O Fundeb, 100% foi aplicado. Um pequeno percentual no primeiro trimestre de 2013 é verdade, mas todo referente ao exercício de 2012. Referente à saúde, 46% de aplicação. O percentual de aplicação com despesas de pessoal não alcançou 35%. Todas as demais questões referentes ao bom emprego das verbas públicas também foram realizados. Eu posso citar aqui, por exemplo, os encargos sociais estavam todos em dia, a remuneração dos agentes políticos também estavam todas dentro dos parâmetros constitucionais, o pagamento dos precatórios estavam todos dentro dos parâmetros legais e constitucionais, foi obedecida a lei de transparência fiscal e também todos os repasses referentes à Câmara Municipal foram devidamente observados. Fora isso, há também alguns apontamentos que, de certa forma, também foram apreciados em relação ao exercício de 2013, porém, sobre uma ótica um pouquinho diferente. O parecer da comissão, ela aborda, por exemplo, sobre o quadro de pessoal. O parecer diz que houve descumprimento pelo prefeito, pela prefeitura, de recomendação do Tribunal de Contas. Mas isso é muito curioso porque essa recomendação, ela só foi publicada pelo Tribunal de Contas na data de 27 de setembro de 2013. Portanto, uma data posterior ao encerramento do próprio exercício financeiro. Ora, não é possível nós imaginarmos que haja um descumprimento de uma recomendação quando essa recomendação ela é posterior ao próprio exercício. Portanto, é um argumento totalmente descabido, que não existe qualquer razoabilidade de ser interpretado desta forma. Outro ponto que chama a atenção diz respeito ao cumprimento do TAC sobre os cargos comissionados. É bem lembrar que esse TAC ele só foi firmado pela municipalidade no final do ano de 2012, no segundo semestre. Portanto, este TAC ele sequer poderia ser cumprido em sua totalidade neste exercício. Nós não podemos enxergar o fato como o parecer da Comissão de Finanças traz, no sentido de que, olha, o TAC em 2015 não teria sido... Não, mas nós estamos aqui avaliando quais são quais seriam as condicionantes previstas para o ano de 2012. Se outras condicionantes referentes a outros anos não chegaram a ser finalizadas, este é um assunto que não se refere ao ano de 2012. Nós não podemos trazer elementos de 2015 ou 2016 para esta avaliação. E no caso, todos os requisitos que estavam previstos para aquele ano foram cumpridos. Eram 4 requisitos. Desses 4 requisitos, 3 foram cumpridos, inclusive a elaboração do projeto de lei. E o único item que ainda não tinha sido cumprido diz respeito justamente à aprovação da lei, que acabou sendo realizada apenas no ano de 2014, quando aprovada a Lei Municipal 1051. E a aprovação desta lei, em momento, vamos dizer assim, talvez até
tardio diz respeito até mesmo à complexidade do tema, de uma ampla reorganização do funcionalismo municipal. Tanto é que essa lei ela foi alterada posteriormente pela Lei 1092, depois pela Lei 1132, depois pela Lei 1144 e finalmente pela 1145 de 2016, o que evidencia que trata-se de uma matéria que ainda encontra-se em maturação. Outro ponto que diz respeito seria aos cargos em comissão em si. É bom lembrar que só no ano de 2012 foram reduzidos inúmeros cargos, mais de 20 posições foram revistas em posições hierárquicas dentro da municipalidade, o que afasta completamente o conteúdo do parecer da Comissão de Finanças e vai de encontro ao parecer do Tribunal de Contas que aprovou as contas do prefeito. Outro ponto que também foi chamada a atenção diz respeito à execução e cumprimento de contratos. Esta matéria parece que se trata de um campo muito específico e que não se refere em si ao tema de aprovação de contas municipal. E é um campo muito específico. Esse ponto, o que tem que ser analisado é: houve má gestão? Houve algum desvio? Isto, sequer o parecer da Comissão de Finanças dessa casa, que era contrário, ele traz. Por essa razão, o parecer que é do Tribunal de Contas foi muito importante no ponto de ter aprovado também este ponto. Então são essas as considerações dentro do prazo. Eu acredito que são considerações bastante breves e que trazem todo o panorama do que está sendo analisado. Por essa razão, entendemos que deve ser mantido o parecer do Tribunal de Contas, rejeitado o parecer da Comissão de Finanças pela aprovação das contas de 2012. Agora o senhor prefeito fará 10 minutos, prefeito. Boa noite a todos, senhoras, senhores, os nossos telespectadores da internet. Eu queria cumprimentar inicialmente a presidente desta Casa de Leis, a vereadora Nancy Zanato, vereadora pelo PPS, cumprimentar também o vereador Cleison Guarubella, dos Democratas, a vereadora Salete, do PSD, essa guerreira salva animais. Queria cumprimentar o Marquinhos Guti, Marquinhos, vereador pelo Democratas, sempre representando especialmente a comunidade caiçara. Cumprimentar o jovem vereador Anísio, vereador também do Democratas, jovem vereador, quase filho, Luizinho, do PSB. Queria cumprimentar os dois vereadores do PSD aqui presentes, o doutor Tiago e o Gabriel Rocha. Solidariedade SD. Dizer para eles que essa semana o presidente e deputado federal deles foi tornado inelegível, que eles têm a chance agora de votar. Vou tentar ser candidato a deputado e agora já não tem mais nenhum obstáculo para vocês fazerem campanha e votar, se eu conseguir ser candidato. Queria cumprimentar também aqui o vereador Valdir Veríssimo, vereador companheiro, tantas vezes secretário, junto comigo na administração nos últimos 8 anos. Queria cumprimentar minha esposa Lúcia e minha irmã Heloísa, cumprimentar o João Pedro e a Ana Helena, que estão nos assistindo aí pela internet, aí, lá em São Paulo, lá na Guararapes, na Lapa. Queria cumprimentar em nome de todos os secretários que fizeram parte da minha administração, a professora Lídia,
Queria cumprimentar em nome da administração atual o também ex-secretário e atual secretário de Cultura, Nuno. Lembrar que também ele está sendo julgado hoje, afinal de contas, em 2012 ele era vice-prefeito e assumiu a administração pública, né? Então está envolvido aí nessa aprovação. Queria cumprimentar a imprensa presente, na figura aqui do Caio, enfim, cumprimentar todos os presentes. Estou vendo aqui pastor Idelvanes, presidente do Conselho de Pastores, em nome dele a comunidade eclesiástica. Cumprimentar aqui o doutor Marcelo Gonçalves, em nome dele cumprimentar toda a equipe do escritório de advocacia, Tojal, doutor Sebastião Tojal, uma figura conhecida nacionalmente, do Jorge Souza, que é nosso amigo, enfim, né? Cumprimentar aqui a doutora Ivone ali, que está sempre nos ajudando, a secretaria aqui da Câmara Municipal e a imprensa aqui, que sempre nos ajuda, a dizer da alegria de estar aqui hoje, né? Eu, e este mês completo 56 anos, talvez junto com a Nancy, que é um pouquinho mais nova que eu, tenhamos vivido e conhecido aí os momentos em que o Brasil vivia a exceção, né? Que a democracia não era permitida, a gente vivia na ditadura, né? A gente viveu isso, né? Conviveu com isso. Em 88 convivemos com a nova Constituição, né? Essa Constituição Pátria, e talvez não, que com certeza é uma das constituições mais perfeitas do mundo, embora alguns julguem a democracia um momento, muitos se queixam dos acontecimentos da democracia, mas é importante lembrar que na ditadura, a exceção, o não direito à defesa é muito mais castrador. E em função disso eu queria parabenizar a Câmara de Vereadores de Ilhabela, especialmente os vereadores que se posicionaram a favor, porque se a gente está sendo julgado novamente hoje aqui, é porque a nossa administração não foi dado o direito amplo de defesa, que a nossa Constituição garante, que é uma das cláusulas pétreas da Constituição, que hoje regra esse nosso país. A gente teve esse direito tolhido num momento em que a Câmara vivia a turbulência da eleição, o pós-eleição. Alguns queriam descontar as mágoas e frustrações do mandato que estava terminando, tentando macular o nosso governo. Eu queria lembrar aqui e afirmar aqui que hoje que o Brasil, esse Estado de São Paulo, o Tribunal de Contas, ele julga os 644 municípios do Estado. O único município que não tem julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado é a própria capital. E tem um tribunal exclusivo para julgar o orçamento da capital, que é o terceiro maior orçamento do Brasil. Os outros 644 municípios do Estado de São Paulo, e mais o governo do Estado de São Paulo, o governo como ente, são julgados pelo nosso Tribunal de Contas. O maior e mais capaz Tribunal de Contas do Brasil. Em Minas, o Tribunal de Contas Mineiro julga um número maior de municípios, mas um orçamento muito menor. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é o maior tribunal que julga esse tipo, faz esse tipo de julgamento. E esse tribunal,
reprova praticamente 2/3 de todas as contas que são apresentadas. Então, de cada 3 contas que são apresentadas ao Tribunal de Contas de São Paulo, 2 são reprovadas e 1 é aprovada. E o nosso município, a nossa gestão, teve, inclusive hoje, né, em terça-feira, dia 13 de junho, foi julgado e aprovada as contas de 2015 do nosso governo. Então, com esse julgamento feito hoje pelo tribunal, nós já tivemos 7 contas aprovadas de uma gestão de 8. Então a gente tem que ficar feliz e comemorar. E ter orgulho, porque não é assim em todos os lugares, nem sempre foi assim em Ilhabela. Então a gente tem que se orgulhar e festejar. E com 2012, as contas tinham sido aprovadas pelo tribunal e, de repente, naquele fervor, né, naquele rescaldo, né, na ressaca de uma eleição, alguns quiseram, de alguma forma, macular as nossas contas e, tentando, num processo acelerado, um processo sem nos dar o direito de defesa amplo, reprovar essas contas no intuito de, com isso, me tornar um político inelegível, né? Esse processo essa questão foi ingressa na justiça, mas eu fico feliz, e aí é por isso meus parabéns à Câmara de Vereadores, porque ela soube avaliar, reconhecer aquele erro e não esperou que um outro poder, no caso a Justiça, viesse corrigir um erro praticado por outro poder, no caso Legislativo. Isso é importante lembrar, né? A gente, tantas vezes, em diversos processos, estou vendo aqui o professor Catulé, o Maurício, o Flávio, né? Tantos outros processos que a gente fala, como é que a Justiça tem que se meter em algo que é do Legislativo, né? Então, aqui não poderia ser diferente. Então, eu quero parabenizar e dizer que eu fico bastante orgulhoso de ter sido prefeito e participar da vida política de Ilhabela e ver um legislativo altivo, um legislativo que sabe diagnosticar os erros e fazer as suas correções. Em relação a todos os apontamentos feitos pela Comissão de Finanças do mandato passado, o doutor Marcelo foi brilhante aqui, esmiuçou a todos. Eu acho que precisávamos falar alguma coisa de royalties, porque são diversas as leis que fazem a regulamentação de gastos de royalties, mas a defesa estava bem completa e cada um dos senhores vereadores recebeu essa cópia de defesa com antecedência. Quando me deram vistas ao processo integral, a gente rapidamente refez essa defesa e complementou essa defesa. Eu acho que eu não preciso aqui discorrer em função disso. Então, eu quero, ao final aqui da minha fala, solicitar a essa Casa de Leis que, da mesma forma em que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo fez, aprovando as contas, que ela também dê essa aprovação ao final da votação que acontece aqui hoje. Muito obrigado e boa noite a todos.
Presidente, uma questão de ordem. Eu gostaria de colocar em votação a dispensa da leitura da parecer da Comissão de Finanças e Orçamento de 2016. Está em votação o requerimento verbal do vereador Luizinho. Senhora presidente, é uma questão de ordem. Nós votamos um decreto legislativo que anulou o decreto anterior. Se anulou o decreto anterior, consequentemente, anulou o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento da legislatura passada. Agora, a Comissão de Finanças, ela fez o parecer. Ele precisa ser lido, precisa ser relido, porque nós estamos retomando todo o processo, só nesse sentido. Agora, se vocês quiserem fazer a dispensa da leitura, cabe à mesa. Está em votação. Não esqueça que a mesa tem a maioria. Eu sou contrário, eu vou manifestar contrário. Gostaria de ter uma cópia desse parecer aí também. Eu não sei se existe. Vereador, acho que vocês estão equivocados. O vereador pediu a dispensa do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento de 2016. Aquela comissão que deu o parecer lá em 2016. Então, desde que ele está pedindo dispensa, não existe mais, não existe necessidade de ler. Meu voto é a favor do pedido verbal do vereador Luizinho. Está em discussão o parecer do Tribunal de Contas pela aprovação das contas da Prefeitura Municipal com redação e determinação referente ao ano de 2012. Está em discussão esse parecer. Parecer do tribunal? Está em discussão. Está em discussão o parecer do Tribunal de Contas das contas de 2012. Está em votação o parecer das contas do Tribunal de Contas de 2012. Essa votação é nominal. Vereador Valdir Veríssimo. Senhora presidente, eu vou me abster da votação. É um direito seu. Vereador Dr. Thiago. Contrário ao parecer do tribunal, sou favorável, contrário às contas do prefeito. Vereador Gabriel Rocha. Contrário. Vereador Luizinho, favorável ao parecer do Tribunal de Contas. Vereador e presidente Nancy Zanato. Favorável ao parecer do Tribunal de Contas. Vereador Anísio Oliveira. Voto favorável para o Tribunal de Contas. Vereador Marquinhos Guti. Favorável ao parecer do Tribunal de Contas. Vereadora Salete Salva Animais. Favorável ao Tribunal de Contas, ao parecer do Tribunal de Contas. Vereador Cleison Guarubella. Vou votar conforme o relatório das contas de 2012, conforme a Comissão de Finanças e Orçamento passado. Contrário. O seu colega acabou de falar que já foi derrubado 2016. Eu só vou votar conforme o relatório. Relatório do Tribunal de Contas? Passado. Contrário. Senhora presidente, declaração de voto. Vereador Valdir. Eu queria registrado em ata que não foi elaborado o parecer da Comissão de Justiça e Redação com relação ao ato dessas contas que foram canceladas. Não foi apresentado neste momento o relatório da Comissão de Finanças e Orçamento sendo favorável às contas. Só isso. Eu gostaria que isso ficasse registrado em ata. Obrigado. Gostaria de declarar meu voto, excelência. Bem, meu voto foi contrário justamente porque eu esperava que a defesa apresentasse algo sobre o processo interno. E que nos vimos aqui foi a repetição da defesa do ano passado. Então é por isso que eu votei contra. E como o prefeito disse que foi um ato de perseguição, digo aqui que não foi, porque o maior do julgamento é o julgamento popular.
e esse julgamento reprovou a gestão dele. Então, só isso. Senhora presidente, meu voto é contrário, porque mais uma vez a gente está assistindo aqui o assassinato da democracia, né? Foi mais uma vez enfiado goela abaixo, o direito da Câmara que passou, a prerrogativa do vereador foi rasgada e jogada no lixo. É só isso que eu queria registrar aqui. Presidente, senhores, públicos, internautas, a declaração de voto. As contas de 2012 foram aprovadas pelo Tribunal de Contas com ressalva. É isso que nós fizemos aqui. E nós não rasgamos nem o regimento interno e o voto popular, porque se fosse para o voto popular, a maioria venceu e o voto popular está aqui. Isso não é desrespeitar ninguém e, principalmente, isso é, sim, transparência. Por isso nós estamos aqui essa noite para fazer esse ato. Senhora presidente. Boa noite a todos. Público presente, internauta, vereadores. Só justificando o voto. Mais uma vez, como foi a primeira votação e como será todas as minhas votações, de acordo com o Tribunal de Contas, que é o órgão técnico dessa casa, né? Não. E como foi citado aqui numa justificativa que o voto foi rasgado, o regimento, que o voto popular é que analisa, vimos essa semana ao contrário no TSE. Então, quer dizer que o voto popular deu pela continuidade de um governo nacional. Então o TSE tem que continuar. Então o vereador que falou isso é a favor do que aconteceu no Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Então, assim, o voto popular não é técnico. E aqui acho que todos os vereadores têm que ser técnicos. Então, por isso que o meu voto foi a favor do Tribunal de Contas. Senhora presidente, vereador Anísio. Por favor, vereador, segue o regimento, eu não citei o nome de ninguém. Que foi apresentado o relatório da comissão. E seguiu o que aconteceu em Brasília, pô. Quem pode mais, chora menos. Vereador, vocês já tiveram a palavra. Senhora presidente, gostaria de justificar o meu voto, senhora presidente. Boa noite a todos. Cumprimentar aos munícipes, aos contribuintes que estão aqui presentes. É importante vocês virem aqui e ouvir o que cada vereador tem de falar. Aqui, cumprimentar aqui o Feijão, que veio de longe lá do Bonete. É importante exercendo o seu papel de cidadão e ouvindo aqui a declaração de cada um sem estar ouvindo pela boca dos outros, né? Porque as pessoas às vezes gostam muito de narrar aquilo que não viu e que não sabe e que nem se procura se informar. Então, eu justificando o meu voto, eu fui atrás das contas de 2012, quando ela foi protocolada aqui na Câmara. Então, as contas de 2012 chegou do tribunal no dia 29 de janeiro. O que diz o regimento interno? No artigo 216. A Câmara tem o prazo máximo de 90 dias a contar do recebimento dos pareceres prévios do Tribunal de Contas para julgar as contas do prefeito e da mesa do Legislativo, observando os seguintes preceitos. Então, assim, ela chegou no dia 29 de janeiro, teria 90 dias para julgar. Engraçado, por que será que não julgaram dentro do prazo de 90 dias? Porque era ano político. E aí, os interesses são grandes. E aí, protocolado dia 29, dia 13/2, foi aberto ao público 60 dias para analisar os autos. 23/2 foi para a sessão. Então, mesmo com mais esse atraso, se fosse correr no trâmite normal, 23/2, 90 dias era para estar julgada. Não foi julgada porque tinha eleição no mês de outubro. Não se sabia quem que ia ganhar. Isso é a minha opinião. E aí vai. E aí pede ditação de prazo. 45 dias, vem recesso de julho, toda a burocracia que todo mundo sabe.
Julho, logo em seguida, começou as eleições. Aí que não ia ter julgamento mesmo, porque não sabia quem que ia ganhar. Aí as contas aparecem para votação depois dos resultados finais das eleições. E aí vai dizer que não é julgamento político? E aí teve sessão até na escada, subida da Câmara. E isso daí que é o certo. Então, senhora presidente, o meu voto foi favorável devido a tudo isso que eu levantei, devido ao regimento interno, que deveria ser julgado antes, não foi, porque teve vários interesses pelo meio, e como era um ano político, ninguém ia se indispor. Essa que é a verdade. E, por isso, o meu voto foi favorável. E como o vereador Nígio falou, eu já repeti várias vezes, toda vez que vim conta favorável do tribunal, eu vou acompanhar o parecer do tribunal. Eu não tenho competência técnica para julgar todos esses valores que vêm aí. Senão, não precisaria... A Câmara tem um poder forte? Tem, mas na minha opinião, para esse tipo de coisa eu não concordo. Senão, não precisaria ter Tribunal de Contas. Posso falar? Com a palavra a vereadora Salete. O meu parecer foi favorável porque eu acompanhei realmente o que o Tribunal de Contas, foi a leitura do Tribunal de Contas, foi favorável, e a partir daí o meu voto também foi favorável. E assim vai ser. Tribunal de Contas aprovou favorável, seguirei o órgão técnico Tribunal de Contas. É isso. Não vejo por quê. Se em 2012 ele teve as contas aprovadas, por que eu iria, Salete, ou qualquer vereador, reprovar? Então, tem o dado do órgão técnico Tribunal de Contas, senão não precisa do Tribunal de Contas. Então, se tem, e hoje tudo que nós fazemos, a gente leva, procura saber o que o Tribunal de Contas faz, a gente trabalha a gestão pública em cima do Tribunal de Contas, eu não me vejo em condições de votar desfavorável às contas do prefeito, reprovar as contas do ex-prefeito Antônio Colucci de 2012, já que o Tribunal de Contas deu favorável. Eu quero que isso vá para a imprensa, porque fala que a gente deu votos com a conta do prefeito reprovadas. As contas dele foram aprovadas, portanto, eu dei favorável, de acordo com o que o Tribunal de Contas. E assim vai ser. Se for desfavorável, eu darei como desfavorável. É isso. Então, as contas do prefeito de 2012 foram aprovadas com 5 votos, 1 abstenção e 3 votos contrários. Ficou claro, né? Eu peço à assessora especial que proceda à leitura do decreto legislativo de número 8/2017. Projeto de decreto legislativo número 8 de 2017. Aprova as contas anuais referentes ao exercício de 2012 da Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ilhabela. Câmara Municipal da Estância Balneária de Ilhabela aprova o seguinte: artigo 1º. Ficam aprovadas as contas da Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ilhabela referente ao exercício financeiro de 2012, bem como o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, objeto do processo TC número 1904/026, dígito 12. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Nísio Antônio de Oliveira Filho, vereador DEM, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Maria Salete Magalhães Alves, vereadora PSB, vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Valdir Veríssimo de Assunção, vereador PPS, membro da Comissão de Finanças e Orçamento. Senhor presidente, sem a minha assinatura. Sem assinatura. Está em votação o decreto legislativo 2008/2017, que aprova as contas anuais referentes ao exercício de 2012 da Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ilhabela. Está em votação e esse voto é nominal. Vereador, professor Valdir.
Minha abstenção. É nominal, é sim, nominal. Vereador Dr. Tiago. Contrário ao decreto. Vereador Gabriel Rocha. Contrário ao decreto. Vereador Luizinho, favorável. Vereador e presidente Nancy Zanato. Favorável. Vereador Anísio Oliveira. Favorável. Vereador Marquinhos Gucci. Favorável. Vereadora Salete Salva Animais. Favorável. Vereador Cleison Guarubella. Contrário. O decreto legislativo foi aprovado com 5 votos, 1 abstenção e 3 votos contrários. Vocês se sintam convocados desde agora para uma sessão extraordinária após essa. Vou colocar em votação os requerimentos de números 445, os requerimentos de número 445 a 481, 483 a 509. Aprovado por todos. A próxima sessão ordinária será no dia 27 de julho de 2017, terça-feira. Não havendo mais matéria sujeita à deliberação do plenário. Senhora presidente, questão de ordem. Não acabei a sessão ainda, o senhor está com uma pressa, hein? Eu só estou aqui Calma. pedindo uma questão de ordem. A senhora leu o requerimento? Só estou pedindo uma questão de ordem, nosso presidente. Pois não, pois não. A senhora precisa corrigir, a senhora não leu o requerimento. A senhora colocou em votação os requerimentos? Os requerimentos da sessão passada, que não houve tempo para ser lido. Mas foi lido agora? Não foi lido o requerimento dessa sessão. Então, por isso, não pode pôr em votação. O senhor não precisa ficar bravo, eu apenas estou fazendo pela legalidade, senhor presidente. O senhor gosta muito de chutar. O senhor tem razão, pela primeira vez. Obrigado, senhora presidente. Obrigado. Esse legislativo precisa ter decência, senhora presidente. Decência, senhora presidente. A senhora precisa ler regimento. Nossa, quanta brabeza. Quem se alterou foi a senhora. A senhora precisa ler regimento, senhora É o que presidente. eu faço diariamente. Eu já convoquei para extraordinário. Doutora, posso fazer a leitura da pauta da extraordinária? A pauta da próxima sessão é o projeto de lei número 23/2017, de autoria da vereadora presidente, que modifica o artigo 1º e a grafia dos demais artigos da Lei Municipal número 681 de 97, que institui o Dia Municipal do Evangelho. Projeto de lei número 46/2017, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar acordo de cooperação técnica com a Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, visando a realização de atividades de assistência, ensino, pesquisa e extensão no município de Ilhabela e da outras providências. Projeto de lei número 47/2017, de autoria do Executivo Municipal, que cria no município da Estância Balneária de Ilhabela o programa Bolsa Atleta e da outras providências. E recurso ao plenário do vereador Cleison Ataúlo Gomes, em face do parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação, ao projeto de lei número 15 de 2017, que institui a Semana da Música de Ilhabela, a ser comemorada anualmente, tendo como data referencial o dia 15 de setembro.